O futuro da monarquia britânica é frequentemente medido por grandes eventos de Estado e tradições ancestrais. Mas o verdadeiro caráter dos filhos do príncipe William e da princesa Catherine foi revelado durante um momento tranquilo e espontâneo. Aconteceu durante a cerimônia de retirada da Guarda Real. Um guarda real levou suas forças ao limite para cumprir seu dever, o que a princesa Charlotte e o príncipe George fizeram em seguida quebrou o protocolo real e mudou a vida de um homem para sempre. A sequência de eventos começou numa manhã fresca de terça-feira no Palácio de Buckingham. A família real estava imersa nos preparativos para o Beating Retreat. Este desfile militar histórico servia como um ensaio crucial para o Trooping the Colour. O evento iminente exigia perfeição absoluta de todos os envolvidos. Naquela manhã, os guardas do palácio se reuniram na sala principal de reuniões. O tenente Marcus Barclay estava diante de sua unidade segurando a lista geral de serviço. Enquanto lia as atribuições, a sala permaneceu em completo silêncio. Finalmente, ele chegou às atribuições do destacamento do Jardim Sul. Chamou o nome do sargento Walton Fischers. Para o sargento veterano, essa missão específica era a realização de um sonho de toda uma vida. Ele foi designado para a formação interna. Isso significava que ele ficaria diretamente atrás da princesa Charlotte e do príncipe George durante toda a cerimônia. Essa posição era a maior demonstração de confiança absoluta por parte de seus superiores. Exigia um soldado com um histórico impecável, que jamais tivesse quebrado a formação. Walton aceitou a missão com imenso orgulho. Ele sabia que seus anos de treinamento árduo finalmente lhe haviam garantido um lugar no centro das atenções da realeza. Naquela tarde, Walton deixou os jardins do palácio sentindo-se extremamente realizado. Ele ansiava por descansar antes dos exigentes ensaios que o aguardavam. No entanto, o destino interveio com brutal repentinidade. Enquanto Walton dirigia seu veículo perto da ponte Vauxhall, uma van de entregas passou imprudentemente por um sinal vermelho. A van colidiu violentamente com a lateral do carro do sargento. A força do impacto arremessou Walton violentamente para o lado. Sua perna direita ficou presa em um ângulo anormal sob o painel amassado. Uma dor lancinante percorreu seu joelho imediatamente. Os paramédicos chegaram rapidamente e transportaram o soldado ferido para o Hospital St. Mary's. Após exames rigorosos, o especialista em ortopedia proferiu um veredicto sombrio. Walton havia sofrido uma ruptura grave do ligamento cruzado posterior. O médico deixou absolutamente claro que a decisão exigia imobilização imediata e absoluta. A estrita recomendação médica era de que ele não apoiasse o peso na perna lesionada por no mínimo uma semana. Diante da possibilidade de perder sua tão desejada missão, Walton rejeitou veementemente a recomendação médica. O médico fez um alerta severo sobre os riscos de apoiar o peso sobre um ligamento rompido. Permanecer em pé por horas em uma postura militar rígida poderia causar o rompimento total do ligamento. O médico advertiu que Walton poderia sofrer uma perda permanente e irreversível de mobilidade. Apesar da dura realidade médica, a determinação do sargento permaneceu inabalável. Para Walton, o uniforme era uma força da essência que definia sua identidade. Naquela noite, desafiando diretamente os alertas médicos explícitos, ele assinou sua própria alta. Saiu do hospital com a perna firmemente enfaixada sob a calça civil. Em vez de descansar o determinado soldado, voltou diretamente para o quartel. Passou o dia inteiro antes da cerimônia envolvido em um ritual secreto e agonizante. Walton isolou-se em um pátio vazio para praticar incessantemente sua postura ereta. Ele impôs todo o peso do corpo sobre a articulação comprometida. Suportou ondas de dor intensa, totalmente disposto a enfrentar o colapso físico para cumprir seu dever. Na manhã de quinta-feira, o Palácio de Buckingham fervilhava de atividade vibrante. Multidões se aglomeravam ao redor do palácio para testemunhar o espetáculo real. O sargento Walton Fischers chegou ao seu posto designado, muito antes do amanhecer. Seu uniforme cerimonial estava impecável e sua postura transmitia uma força militar inabalável. Ao olhar atento de seu comandante, o sargento aparentava estar em excelente forma física.
Ele assumiu sua posição diretamente atrás da princesa Charlotte e do príncipe George. Seu rosto permanecia inexpressivo, mascarando a crescente agonia que emanava de seu joelho fraturado. Às 20h45, a cerimônia de retirada estava em pleno andamento. O evento estava programado para durar 8 horas, com o turno específico de Walton, exigindo 4 horas de imobilidade absoluta. À medida que a primeira hora se dissipava lentamente, o desgaste físico tornava-se quase impossível de esconder. Suor abundante escorria por seu rosto rígido. A sensação em sua perna direita transformou-se em uma agonia aguda e lancinante. Apesar da tortura crescente, Walton manteve sua postura impecável. Seu sofrimento físico não passou totalmente despercebido. Em meio às bandas marciais e à multidão que o aplaudia, a princesa Charlotte ajustou ligeiramente sua posição. A jovem princesa lançou um olhar perspicaz para cima, estudando as feições tensas do sargento. Demonstrando notável inteligência emocional, ela discretamente recostou-se e perguntou em voz baixa sobre seu bem-estar. Mantendo a rígida disciplina militar, Walton manteve o olhar fixo à frente. Chatillon ofereceu uma palavra de conforto em voz baixa, minimizando o rasgo catastrófico como uma pequena fratura. O príncipe George ouviu a conversa discreta e expressou sua própria preocupação. O sargento manteve sua fachada estoica, assegurando ao jovem príncipe que saberia lidar com a situação. Os dois príncipes trocaram um olhar preocupado e continuaram a observar o guarda com intensa vigilância. Durante a segunda hora, o estado físico do sargento deteriorou-se visivelmente. Suas mãos começaram a tremer junto ao corpo. Um tremor perceptível tomou conta de sua perna ferida, fazendo com que sua postura vacilasse. O príncipe George observou o tremor em silêncio e pediu ao guarda que descansasse. A princesa Charlotte gentilmente ofereceu-lhe permissão para se sentar momentaneamente, observando que as câmeras estavam focadas no rei. Walton expressou sua profunda gratidão, mas recusou firmemente a oferta. Ele citou a natureza absoluta de seu dever para com a coroa. O príncipe George tentou usar a lógica prática, assegurando ao guarda que um breve descanso passaria despercebido. O sargento respondeu com uma profunda verdade. Afirmou que, mesmo que o mundo não notasse sua falha, ele saberia que havia abandonado seu posto. Percebendo a natureza inabalável da honra do soldado, o jovem príncipe cessou seus argumentos. Na terceira hora da cerimônia, Walton entrou em colapso total, sem forças. Uma sensação de frio e umidade tomou conta de todo o seu corpo. Sua mandíbula travou, seus braços enrijeceram e sua visão começou a ficar turva. Sua perna esquerda, ainda saudável, finalmente começou a ceder sob o imenso esforço. Sua postura rígida se deformou quando suas botas deslizaram de forma irregular sobre o cascalho. A princesa Charlotte se virou para ver como ele estava mais uma vez, mas não obteve a resposta. O príncipe George se aproximou, tentando chamar a atenção do sargento. Walton já estava perdendo a consciência. A transição de uma postura militar impecável para um colapso total aconteceu em segundos. O sargento começou a cambalear perigosamente antes que seu joelho fraturado cedesse completamente. Ele caiu de bruços no jardim do palácio com um baque surdo. A princesa Charlotte engasgou em choque, enquanto o príncipe George rapidamente dava o alarme. A vocalização urgente do jovem príncipe quebrou o rígido protocolo dos guardas ao redor. Um soldado imediatamente rompeu a formação e correu para o lado de Walton. Um técnico médico do palácio correu para o local para avaliar o soldado ferido. A princesa Charlotte respeitosamente recuou, para dar espaço suficiente à equipe médica. O príncipe George permaneceu por perto com uma expressão de profunda preocupação. 2 guardas adicionais chegaram com uma maca para levar o corpo inerte de Walton. O tenente Barclay chegou momentos depois, visivelmente preocupado. Ela interrogou discretamente as crianças reais sobre o incidente. A princesa Charlotte relatou a confissão do sargento sobre uma fratura oculta. O príncipe George contou a veemente declaração de Walton de que o privilégio de servir era mais importante do que o risco físico. O comandante absorveu essas informações com um renovado respeito pelo guarda falecido. As crianças reais mantiveram uma postura notavelmente ereta durante o restante do evento. Elas haviam testemunhado a verdadeira definição de dever.
Logo após o ocorrido, a notícia do colapso do guarda se espalhou rapidamente pela mídia. Jornalistas elogiaram a atitude do soldado de priorizar o dever em detrimento da dor pessoal. Por trás das portas fechadas do Palácio de Kensington, a realidade da situação estava sendo assimilada. Naquela noite, o príncipe e a princesa de Gales sentaram-se para um jantar em família. A conversa inevitavelmente se voltou para o momento solene do desmaio do guarda. A princesa de Gales informou aos filhos que o guarda estava recebendo cuidados no Hospital St. Mary's. O príncipe George expressou um forte e inabalável desejo de visitar o homem ferido. Os pais hesitaram inicialmente, alegando suas agendas reais lotadas e o envolvimento do Departamento de Bem-Estar Real. No entanto, os filhos reais estavam determinados. Argumentaram que seu desejo de visitá-lo nascia de um profundo senso de responsabilidade. Reconhecendo a profundidade de sua compaixão, William e Catherine cederam ao pedido. Naquela manhã de sábado, a família real dirigiu-se discretamente ao Hospital St. Mary's. Tratava-se de uma missão de gratidão profundamente privada, totalmente oculta da imprensa. Os administradores do hospital conduziram a família até a ala ortopédica. Os filhos reais vestiam batas hospitalares padrão sobre as roupas em conformidade com os protocolos sanitários. Ao entrarem na sala esterilizada, Walton estava deitado imobilizado com a perna suspensa. A visão do futuro rei e da rainha ao lado dos jovens membros da realeza o deixou em absoluto estado de descrença. Instintivamente ele tentou se sentar, mas a princesa de Gales insistiu gentilmente para que permanecesse imóvel. O príncipe George lhe ofereceu uma cesta de frutas frescas, enquanto a princesa Charlotte lhe ofereceu livros. A família conversou calorosamente com o soldado, dissipando momentaneamente esta atmosfera fria ou impessoal da enfermaria. A visita íntima foi interrompida pela chegada do especialista em ortopedia. O príncipe de Gales solicitou informações detalhadas sobre o estado de saúde do sargento. O médico explicou que a decisão de Walton de se levantar resultou em uma ruptura completa do ligamento cruzado posterior. Uma cirurgia complexa era a única solução viável, embora apresentasse riscos significativos. O príncipe de Gales confirmou que o seguro militar cobriria as despesas antes da família partir. Durante a tranquila viagem de volta ao Palácio de Kensington, o príncipe George e a princesa Charlotte permaneceram imersos em profunda reflexão. O príncipe George expressou o desejo unânime de oferecer ajuda financeira concreta ao sargento. As crianças insistiram em usar seus próprios recursos para custear o complexo procedimento cirúrgico. Apesar dos pais lembrarem que o Estado arcaria com os custos, os filhos permaneceram irredutíveis. Comovidos pela determinação inabalável dos jovens, os pais atenderam ao pedido. Era necessário o valor de 14.600 euros para a equipe ortopédica especializada. Uma transferência financeira direta foi realizada a partir dos fundos fiduciários privados dos jovens membros da realeza. O pagamento foi acompanhado de uma carta particular assegurando ao sargento a confiança inabalável dos pais em sua recuperação. A cirurgia prosseguiu na manhã seguinte, mas o relatório médico lançou uma sombra sombria sobre o futuro de Walton. A equipe cirúrgica descobriu que o dano estrutural era muito mais extenso do que os exames de imagem iniciais sugeriam. Complicações graves haviam comprometido o tecido ósseo circundante. Os médicos admitiram francamente que Walton talvez nunca mais conseguisse andar sem mancar severamente. Com o passar dos meses, a realidade de Walton não mudou drasticamente. Confinado inteiramente a uma cadeira de rodas, sua utilidade física para a Guarda Real evaporou-se. Ele foi oficialmente destituído de todas as suas funções permanentes e deveres cerimoniais. O clímax devastador ocorreu quando ele foi convocado ao escritório administrativo de seu comandante. Foi-lhe formalmente solicitado que renunciasse à guarda. Para o soldado dedicado, perder o uniforme significava perder todo o seu senso de propósito. A notícia da demissão forçada acabou por se espalhar pela rede do palácio. Rapidamente, chegou aos ouvidos da princesa Charlotte e do príncipe George. Reconhecendo a imensa injustiça de descartar um soldado leal, as crianças buscaram uma audiência urgente com os pais. O príncipe George expressou com veemência a profunda injustiça de abandonar um homem que havia sacrificado as próprias pernas para protegê-los.
A princesa Charlotte te acrescentou suavemente que o desejo do sargento de servir permanecia intacto. William e Catherine compartilharam um longo e expressivo silêncio. Eles ponderaram a clareza moral do argumento de seus filhos em relação aos protocolos militares padrão. Com acenos de cabeça, sincronizados em concordância, os pais iniciaram uma intervenção administrativa altamente confidencial a portas fechadas por trás dos muros protegidos do palácio. No mês seguinte, a mídia internacional foi completamente surpreendida. O Palácio de Buckingham anunciou uma nomeação oficial bastante incomum. O sargento Walton Fishers foi oficialmente promovido ao prestigioso cargo civil de vice-chefe da administração da guarda. A declaração redigida com esmero esclareceu que ele exerceria significativa autoridade sobre a coordenação de cerimônias e os protocolos de treinamento. O palácio reafirmou que Walton continuava sendo um membro de grande confiança do círculo íntimo da família real. Este grandioso gesto administrativo foi executado com absoluto sigilo. Walton desconhecia completamente a intervenção da família real. Na noite anterior à sua alta médica oficial, ele passou por uma exaustiva sessão de fisioterapia. Uma enfermeira do hospital o levou de volta ao quarto e lhe entregou o celular. Buscando uma distração momentânea, ele abriu um aplicativo de mídia social. Ele se deparou com o anúncio oficial do Palácio de Buckingham com seu próprio nome. Olhou fixamente para a tela digital incrédulo. O peso esmagador de sua aparente inutilidade evaporou-se instantaneamente. Compôs uma mensagem pública profundamente emotiva, reconhecendo sua queda física no cumprimento do dever. Expressou absoluto espanto por ter sido resgatado de maneira tão extraordinária. Ele expressou sua mais profunda gratidão ao príncipe e à princesa de Gales, reservando agradecimentos especiais ao príncipe George e à princesa Charlotte. Ele observou que os jovens membros da realeza o ensinaram que a verdadeira honra reside em ser verdadeiramente visto e valorizado. A comovente declaração digital gerou uma resposta viral e imediata, tanto de militares quanto de cidadãos comuns. Quando chegou o dia de Walton assumir suas novas responsabilidades, ele vestia um elegante terno civil de gala. Conduziu sua cadeira de rodas pelas entradas administrativas do Palácio de Buckingham. Antes de se instalar em seu novo escritório, fez um desvio proposital até os aposentos privados do príncipe e da princesa de Gales. Sentado ereto em sua cadeira de rodas, Walton executou uma saudação militar impecável. A princesa de Gales surgiu para cumprimentá-lo com genuína cordialidade. Ela o assegurou firmemente de que cada aspecto de sua nova vida havia sido conquistado com justiça. Essa troca silenciosa de respeito estava completamente protegida do olhar exigente do mundo exterior. Para Walton, as perguntas empáticas de duas crianças pequenas floresceram em um ato de graça. Isso salvou sua identidade e alterou permanentemente a trajetória de sua vida. Serviu como um testemunho silencioso e inegável de que o futuro da coroa está em mãos profundamente compassivas.